Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, eu só menti pra não sofrer. Oh, eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História. Nosso curso de História Geral. Hoje nossa aula é uma aula bem pesada, aquela aula que eu odeio dar, inclusive. Então já fica aí meu ranço particular, porque eu odeio falar de fascismo, odeio falar de fascismo italiano, fascismo alemão, acho um saco. Mas infelizmente a gente tem que falar. Talvez os assuntos do vestibular, esse seja o assunto mais possível de ser perguntado em provas futuras, principalmente as provas do estado de São Paulo, tanto a USP quanto a Unesp, Unicamp. Unicamp nem preciso falar, porque a Unicamp, se não cobrar nada de fascismo, vai ser um milagre do tempo contemporâneo. Mas vamos lá, né? Você esperava uma abertura diferente, mas a abertura foi outra, para ficar um clima mais leve e descontraída para todos nós, ok? É isso, beleza? Hoje a gente vai falar de fascismo. Como eu acabei de dizer, é um tema muito provável de cair nas provas que vocês vão fazer por um simples motivo, né? É um tema que está no contemporâneo, certo? Ele tem surgido, né? É um conceito que tem emergido no nosso tempo presente. Ao mesmo tempo que ele surgiu, há um grande mito em cima dele. Então já deixa aqui o convite para quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter um podcast. Ele vai se chamar Desmitificando o Fascismo, certo? Então lá na quinta a gente vai falar o que não é fascismo, certo? O que é fascismo hoje e o que não é fascismo. Exatamente para a gente ter vocês irem para a prova com um olhar um pouco mais aberto. Hoje a gente vai falar do conceito fascismo dentro da ação histórica. Então aqui a gente vai falar um pouco mais a relação do fascismo dentro da Itália e da Alemanha, mas principalmente aqui o nosso objetivo é que você saia dessa aula entendendo o básico do fascismo, certo? Então esse aqui é um ponto principal, beleza? Por ser um assunto muito provável que caia no vestibular, acho que não é nem provável, ele vai cair no vestibular, então você tem que ter atenção a detalhes, atenção a aspectos que o formam. Então por isso que a gente vai ter duas aulas sobre fascismo, para você ir para a prova do melhor jeito possível, beleza? Antes de mais nada, um conselho, não vejam vídeos de fascismo na internet, no YouTube, se não for exatamente de um historiador ou de algum sociólogo, né? Uma pessoa, sei lá, do ramo da política, qualquer outra pessoa que não tenha uma formação acadêmica, uma formação de estudo sobre o fascismo, essa pessoa vai estar se baseando apenas no achismo do que ela acha, o que é o fascismo, do que é a doutrina em si, beleza? Então antes de a gente sair na rua falando que todo mundo é fascista, a gente tem que primeiramente entender o que é o assunto para a gente não cair ou não deixar ele um tanto quanto banal, beleza? Então esse é o nosso ponto, é o principal assunto que a gente vai falar aqui hoje na nossa aula, beleza? Bem, como vocês viram aí no nosso vídeo de abertura, né, que hoje a gente começou diferente, né? A gente começou com uma música animadora no início, depois a gente foi né, depois teve o vídeo lá no início, né? Eu acho que o melhor jeito de entender fascismo, principalmente para quem não consegue entender muito bem o conceito, é a partir da ficção, beleza? O fascismo
ele foi utilizado ao longo de várias ações na ficção, seja na ficção literária, na ficção em filmes, em séries. O fascismo ele sempre existiu. Eu tinha um professor na minha pós-graduação, o professor Carlos, e ele sempre dizia que todo mundo é mais fácil as pessoas se tornarem adeptas de um regime ou de um sistema totalitário, né, num sistema fascista, do que necessariamente num sistema progressista, um sistema libertário, não sei como vocês chamam. Mas assim, as pessoas têm mais possibilidades, têm mais caminhos para o autoritarismo do que necessariamente para o seu oposto, que seria uma ação mais progressista. Por quê? O Adorno e Horkheimer, principalmente o Adorno, Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, ele dizia exatamente que existe um recalque. As pessoas elas se sentem mais protegidas dentro dessa ideia, dentro desse sentimento de poder que o autoritarismo, de certa forma, coloca. Então, de certa forma, de certa maneira, tanto o fascismo alemão quanto o fascismo italiano, em nenhum momento, enquanto ele atuou enquanto espaço político de ação, em nenhum momento ele foi questionado ao ponto das pessoas pararem e falarem: nossa, que absurdo que está acontecendo. Não, ninguém falou isso, ninguém pensou nisso. Porque, de certa forma, o fascismo ele cria a ideia ou a sensação de que tudo está andando do jeito correto, do jeito certo. Só que quando a gente chega exatamente para ver nas entrelinhas do que está acontecendo, do que está se perdendo, do que está sendo imposto pela teoria do fascismo ou pelo regime fascista, a gente percebe que o saldo negativo é maior que o positivo, certo? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Nenhum alemão, nenhum italiano, eles tinham consciência ou noção do que estava acontecendo. E o regime fascista, ele consegue agir de maneiras das mais possíveis, e a principal delas talvez seja de que nem tudo é posto do jeito que deveria ser, do jeito que é. Não é à toa que o grande trunfo do nazismo ele existir, e ele existir sem grande contestações dentro da Alemanha. Houveram contestações, mas ele ter passeado ao longo de bom tempo dentro da Alemanha enquanto país é exatamente porque nem tudo foi posto, ou nem tudo era visível para a população no geral, certo? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto para a gente entrar aqui na aula. Então aqui a gente vai começar com o Harry Potter, certo? Porque se você for analisar as aberturas dos filmes do Harry Potter tem 7 livros, né? São 8 filmes. Os 8 filmes você vai percebendo que a abertura ela sai da luz e da cor, né? Daquele céu azul, daquele céu bonito, da esperança. E ele vai passando filme a filme, conforme vai surgindo o perigo do fascismo, o perigo do Voldemort. O céu vai ficando mais escuro, né? Vai ficando mais sombrio, vai ficando mais acinzentado. Isso é proposital, certo? Tanto é que o final do filme, né? Antes de a gente ir para a fase ali dos 19 anos depois, mas antes, no final do filme, a gente tem exatamente um céu todo azul, todo branco, né? Todo clareado, exatamente para mostrar que o fascismo, essa ideia do autoritarismo bruxo foi passado, certo? Só que um dos nomes, né, utilizados dentro da série, tanto de livros quanto de filme, é exatamente inspirado no fascismo ou numa ideia de autoritarismo. No caso, do autoritarismo que a J.K. Rowling ela se utiliza exatamente do Salazar. O Salazar foi um estadista português e responsável pela instalação do que a gente chama de Estado Novo dentro de Portugal. O regime de Salazar ele foi considerado um período fascista dentro de Portugal, exatamente porque, primeiramente, pelo longo período de tempo, ele ficou muito tempo no poder, né? E além disso, ele é considerado um regime fascista porque ele se identificava com o regime fascista italiano principalmente, mas também devido ao caráter de censura e de moralidade conservadora marcada pelo que foi chamado na época de mocidade portuguesa, sendo inspiração para o nome de Salazar Sonserina. O Salazar, presidente, né, presidente de Portugal, o ditador português,
deu nome ao Salazar Sonserina, fundador da Casa Sonserina, lá no mundo bruxo, certo? E isso foi de propósito também, né? Porque ela queria trazer um nome que trouxesse esse peso, trouxesse essa inspiração de uma pessoa que era intolerante, certo? Era o exemplo do Salazar português e do Salazar britânico, que é o Salazar Sonserina. Mas o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver porque o fascismo ele é considerado exatamente uma via encontrada dentro da sociedade que age perante questões direcionadas diretamente à violência, ao militarismo e principalmente na deslegitimação da democracia. O regime fascista, ele não é uma terceira via, né, como alguns amam falar. O fascismo é a terceira via porque o liberalismo não funcionava e o socialismo não funcionava. Não, o fascismo é uma via. Ninguém foi obrigado a escolher o fascismo como regime político. As pessoas viram aquela possibilidade e escolheram. Então ela foi uma via, ela não é uma terceira via. Ela é uma escolha. Foi uma escolha que na Itália foi posta por uma espécie de mista, né? Porque na verdade foi um golpe, mas de certa forma foi legitimado o poder do Mussolini na Itália, assim como do Hitler. O Hitler foi aprovado, na Partido Nazista foi aprovado em 1932 como a grande vitória, né, dentro do mundo alemão, mas só em 1934 que o Hitler de fato vai assumir o posto do principal líder alemão, que seria o primeiro-ministro, no caso ele foi chamado de Führer, né, o líder, né, assim por diante. Então o fascismo ele é uma via política e é uma via forçada. As pessoas escolheram ele como uma possibilidade. O fascismo em si, ele é regido por principal de tudo, né? Ele é uma força totalmente nacionalista, né? O Estado, ele tem uma ação muito forte dentro do mundo nazista, do mundo fascista no geral. É um Estado que precisa estar constantemente em vigilância, seja da sua população, seja dessa ideia de nação. É um Estado que a todo momento tem que estar fortalecido dentro da ideia do militarismo, seja o Estado italiano, seja o Estado alemão. Ambos eram totalmente militarizados, caso o alemão um pouco maior que o italiano. E mais do que isso, né? A democracia posta pelo fascismo é uma falsa ideia de democracia. As pessoas pensam que estão no regime democrático, mas na verdade elas não estão. Então acho que esse é o principal. O fascismo ele não é combatido por palavras, né? O fascismo ele é um pensamento. Então você não acaba com o fascismo. É a mesma coisa com o racismo. Você não acaba com o racismo. O racismo é um modo de pensamento que infelizmente existe, mas ele nunca vai ser erradicado, porque por mais que você erradique o racismo hoje, ele vai ressurgir em algum momento. É a mesma coisa com o fascismo. O fascismo ele já existia na Europa, ele já era um modo de pensamento, mas ele só é estruturado, ele só é colocado como nome fascismo a partir então do século XX. Então, de certa forma, essa deslegitimação democrática que o fascismo coloca, na verdade, ele inverte quando ele vai falar dele próprio. Nenhum regime, nenhum líder fascista vai dizer que ele é fascista. Nenhum fascista vai dizer que ele é fascista. Pelo contrário, ele vai dizer que ele está agindo em prol da nação, que todas essas mudanças são a favor do bem maior, que é o povo patriota e assim por diante. Então, de certa forma, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Ninguém, acho que isso é o mais engraçado dessa história, né? Ninguém se chama fascista, ninguém se reconhece como fascista, mas as pessoas se reconhecem nas práticas do fascismo, que acho que é o principal de tudo, né? O fascismo, então, para ele ter legitimidade, para ele ter voz, ele precisa exatamente de uma figura, de algum líder. Porém, o líder fascista, ele não é visto como o poderoso, né? Ele é visto apenas como alguém que tutela uma revolução a ser implementada. Então, acho que esse aqui também é o outro principal, né? Acho que esse é um grande aspecto que a gente tem que ter em mente. O fascismo, ele tem grandes líderes, claro, você tem um Hitler, você tem um Mussolini, você tem um Franco, você tem o Salazar. Você tem esses personagens, mas eles não são necessariamente um líder ou eles são a causa da revolução.
Não, o que fazem eles serem essa causa da revolução é exatamente o ideal que eles colocam, que eles propõem, né? Por exemplo, se a gente pegar o Voldemort lá no Harry Potter, ele não se coloca como o líder, ele claramente se coloca como uma figura indispensável, mas o Voldemort, ele cria o discurso de que tudo que tem que ser feito é para o bem do mundo bruxo, né? Se você for pegar lá os dois filmes péssimos dos Animais Fantásticos em Onde Habitam, o Grindelwald é a mesma coisa, né? Ele não prega exatamente que ele tem que ser o líder do mundo bruxo. Ele prega que o pensamento dele, que as ideias dele são as melhores para o mundo bruxo, para uma coexistência do mundo bruxo. Era a mesma coisa com Hitler e era a mesma coisa com Mussolini. O Hitler é um pouco diferente, mas o Mussolini, ele tinha um pensamento de que o que ele estava fazendo, o que era necessário para ser feito, era para o bem da Itália, não era para o bem do Mussolini. Claramente ele queria o melhor para ele, porque ele queria ser a figura central. Mas o discurso dele só foi comprado, só foi aceito, porque ele queria, né, reestruturar a Itália economicamente. Ele queria afastar o terror comunista, o terror socialista na Itália e assim sucessivamente. O Hitler é um pouco diferente porque o nazismo, né, o nazismo é fascismo, mas o nazismo é como se fosse uma vertente do fascismo, porque ele tem todo esse aspecto que a gente vai ver daqui a pouco do fascismo, mas ele tem um porém, que é exatamente o racismo, né? Toda essa eugenia, esse pensamento da grandeza dos povos, e nesse caso, do povo ariano, beleza? Então o fascismo ele se coloca nesses 5 elementos são fundamentais. E todos eles se cruzam em algum momento. O primeiro deles talvez seja a ideologia. A ideologia é um pensamento que surge lá com Marx, né, que ele diz exatamente que são criados vários mecanismos. Marx não está falando do fascismo, né? A ideologia surge com Marx. Mas o Marx ele diz que a ideologia são vários elementos que são colocados em sociedade, seja para um grupo grande ou para um grupo pequeno, em que se coloca ou se impõe uma lógica, certo? Essa ideologia pode ser pro bem ou pode ser pro mal. Então todo grupo fascista tem uma ideologia. Essa ideologia ela é muito fácil de ser percebida e ela é muito fácil de ser acolhida. Mas ao mesmo tempo, ela é muito fácil também de ser repelida. Então por isso que surge essa dicotomia do fascismo. Porque o fascista ele não se reconhece como fascista porque para ele é óbvio agir dessa maneira. Mas quem não é fascista reconhece o fascista exatamente porque esse sistema ideológico, essa ladainha que é falada a todo momento, é posta como a certa ou como a correta. Então a ideologia é um dos principais pontos do fascismo e que se liga com outro ponto que é exatamente o nacionalismo. O nacionalismo é o principal aspecto que faz o fascismo existir. Essa ideia ou esse pensamento bizarro de que a nação ou qualquer um só consegue existir exatamente porque nós temos uma nação forte, uma nação unida, uma nação aguerrida. Só que esse nacionalismo fascista é, na verdade, um nacionalismo muito mequetrefe, se assim podemos dizer. Porque é um nacionalismo podado. São alguns aspectos que estão dentro desse nacionalismo. São alguns grupos étnicos que estão dentro deste nacionalismo. São algumas lideranças políticas, alguns regimes, e aí sim por isso está atrelado à ideologia, que podem estar dentro desse aspecto político, desse aspecto da nação. Então o nacionalismo fascista ele se apega muito a grandes símbolos, a grandes nomes, a grandes narrativas, que são na verdade uma narrativa oficial que a todo momento tenta se impor. Então por isso que o fascismo, dentro dele, existe a lógica do revisionismo, porque todo momento fascista, ou o fascismo em si, ele quer recriar ou recolocar o que é a história, ou o que aconteceu. Então por isso que
o poder e a dominação dentro do fascismo são essenciais. Por isso que o líder, ele não é exatamente a revolução, mas ele que comanda essa revolução. Porque é ele que vai exercer as diretrizes deste domínio. É ele que vai exercer o poder, de fato, dentro deste espaço que está sendo criado, dentro desse pensamento que está sendo proposto. Então, o jeito que se coloca para exatamente criar essa dominação, para que se legitime esse poder, é exatamente a força. E aqui, no caso, o militarismo. O militarismo não é só a guerra, não é só o exército, a marinha, a aeronáutica. O militarismo também existe principalmente nas milícias. Porque todo regime fascista, seja as camisas negras ou a SS na Alemanha, todos esses grupos, exatamente, tinham uma força legitimada pelo Estado. O Estado legitimava essa ação mais truculenta, essa perseguição a quem era contra ou quem pensava diferente. Então, por isso que tudo isso, né, na ideologia, nacionalismo, poder e dominação, militarismo, tudo isso se junta. E o apego à tradição clássica é o que faz exatamente distinção desse regime fascista que ocorre na Europa com as outras tentativas de fascismo que ocorrem ao redor do mundo. Porque o Benito Mussolini, ele tinha um apego gigantesco pelo Império Romano, ele tinha um apego gigantesco pelo corpo, pela essa perfeição do corpo do romano, principalmente. Não é à toa que uma das principais obras do Benito Mussolini é o Foro Itálico. O Foro Itálico, para quem não sabe, é uma espécie de parque, mas não exatamente parque, porque ele é um centro esportivo. E ele é todo feito em mármore e ele tenta recriar uma estética romana. E essa estética, se recriar a estética romana, não era à toa. Tinha um objetivo, o objetivo era exatamente retomar esse período do pensamento, da grandeza, do corpo, do romano, do verdadeiro italiano. O Hitler tinha esse pensamento muito parecido, só que o Hitler não estava totalmente apregado a somente o mundo romano. O Hitler, ele era um excelente, e aqui não tem como negar isso, ele era um excelente artista plástico. Pode parecer bizarro, mas ele era. E também vegetariano, né? O Hitler era um artista plástico e ele tinha um apreço muito grande por arte. Ele estudou arte quando era mais jovem. E então ele tinha um apreço muito grande por essa arte que era próxima do natural, do naturalismo, do período clássico, período renascentista. O Hitler, mais que o Mussolini, mas o Hitler principalmente, ele vai perseguir muitos artistas que são da ideia surrealista, do modernismo, porque ele achava que isso era uma arte degenerada. Então esse apego ao clássico é, na verdade, um apego à tradição. É um apego a uma coisa que não muda, que está a todo momento, consistentemente, estática. Então, para o fascismo, tanto o nacionalismo, quanto a identidade, quanto a tradição, elas não são mutáveis, elas são, na verdade, fixas. Elas não aceitam mudanças e elas não aceitam o diferente. Então isso que faz o regime fascista ser tão nacionalista, e por isso que é o nacionalismo mequetrefe, porque ele não aceita a diferença, ele não aceita a mudança. Ele aceita uma coisa que está perdida no tempo, que não existe mais, mas ele quer reviver a todo momento e a toda questão, certo? Então esse é um aspecto principal e que a gente tem que ter em mente, certo? Daqui a pouco a gente vai falar exatamente de outros possíveis fascismos, né? Mas o que existe hoje no mundo contemporâneo não é um fascismo, é um neofascismo, né? É um fascismo que se utiliza do poder político, mas principalmente do poder econômico, para exercer uma coerção. Então é como se esse poder econômico se utilizasse desse poder político para os dois criarem uma força, um corpo estranho dentro do Estado, beleza? Então, né, depois a gente vê esses outros tipos, né, esses 5 pontos essenciais, a gente vai agora para outros 5 pontos que são essenciais dentro do fascismo. E aqui todo fascismo, seja esse fascismo legítimo, né, lá da Alemanha, da Itália, seja esse fascismo, esse neofascismo que existe no mundo hoje ou que existiu no passado, certo? O primeiro deles é o anticomunismo.
né, nenhum regime fascista é a favor do comunismo. O comunismo, como a gente viu na aula passada, ele surge na União Soviética, na Rússia, que se tornou depois União Soviética, e ninguém entendia o que era aquilo. As pessoas sabiam o que era o pensamento socialista do Marx e o que era o processo de transição do socialismo para o comunismo, mas ninguém nunca entendeu o que era aquilo, na verdade. Essa é a grande verdade. Até hoje ninguém entende. Nem a pessoa que se diz comunista, marxista de fato, entende o que é isso até hoje, porque é muito confuso de se entender. Mas uma coisa é certa, todo fascista odeia comunista. Odeia a ideia do comunismo. Não é à toa que o Hitler ele tinha um certo respeito com a União Soviética, porque ele era obrigado por causa do Tratado de Brest-Litovsk. Se não fosse tratado, dificilmente o Hitler seria tão benevolente com a União Soviética no início. Mas o Hitler, mas principalmente o fascismo italiano, perseguiu e muito adeptos da teoria socialista ao redor do mundo. O Hitler, quando ele invade a França, depois se instala o regime de Vichy, que vai ali acontecer durante todo o período da Segunda Guerra, a primeira coisa que ele faz é exatamente perseguir essas pessoas. Né? Que muitos pensadores, muitos líderes judeus, mas principalmente comunistas, ou são mortos ou são perseguidos pelo regime nazista durante muito tempo. Então o anticomunismo talvez seja o que une todos os regimes fascistas no mundo. Porque a ideia do comunismo, de novo aqui retomando a União Soviética, quando ele surgiu ninguém entendia o que era, mas as pessoas tinham um grande medo do que o regime comunista pregava, principalmente tendo em vista a União Soviética. Vocês lembram da NEP, né? A NEP foi exatamente um regime, não um regime, mas um controle do Estado em ações básicas da sociedade. Ao mesmo tempo tinha uma presença grande de um mercado estrangeiro, mas principalmente dava uma liberdade social, uma liberdade de pensamento exatamente para a população. Isso dentro do mundo liberal europeu, que estava passando por uma crise de 29, estava passando por uma reestruturação ainda da Primeira Guerra Mundial, o grande medo era, já pensou se todos os países da Europa se tornassem comunistas ou socialistas? Seria um grande problema exatamente para essa indústria liberal que já tinha patrocinado as revoluções industriais, já tinha patrocinado o neocolonialismo e não poderiam passar por nenhuma outra reestruturação política tão grave. Então o anticomunismo ele é um grande calcanhar de Aquiles das pessoas que querem falar que o comunismo e o fascismo são a mesma coisa, porque não é a mesma coisa, certo? Podem ter pensamentos similares em alguns pontos, mas é errôneo dizer que o comunista é a mesma coisa que o fascista, porque os dois se odeiam e os dois têm pensamentos em sociedade diferentes, certo? Mas a gente vai ver lá no nosso podcast. Vou falar aqui hoje não. O anti-intelectualismo talvez seja o ponto principal dentro do fascismo, certo? Por quê? Porque, como a gente viu anteriormente, esse apego ao nacionalismo, esse apego à identidade, esse apego à tradição, eles são muito ainda próximos de uma coisa que não pode ser mudada, né? A coisa tem que ser exatamente igual sempre. Então, tudo que é questionador da ordem existente do Estado vai ser visto como um grande problema. Não é à toa que um dos grandes atos, né, do Hitler, quando ele assume a Alemanha, é exatamente a queima de vários livros de pensadores intelectuais, principalmente da esquerda, que o Hitler julgava ser impróprio para a população alemã. Então esse anti-intelectualismo, ele vai podando, ele vai moldando, ele vai criando uma ideia ou uma necessidade do que tem que ser visto, lido, curtido pela população. Não é tudo que pode ser colocado, né? Então esse é o grande ponto e é a grande questão assim que a gente tem que colocar em mente, certo? O outro ponto é exatamente o corporativismo. O corporativismo talvez seja o clássico do fascismo. E por isso que muita gente é fascista e não sabe, por causa exatamente do corporativismo. O cooperativismo é exatamente quando o Estado, no caso aqui a Alemanha ou a Itália, assumem as rédeas de todos os tipos possíveis de sindicato
de ação de mudança em coletivo. Isso seja nos sindicatos patronais, de quem manda, ou nos sindicatos, né, da população no geral. Por que isso? A princípio, ele tem um pensamento, vamos dizer assim, correto, se assim podemos dizer, porque assim você cria uma unidade entre todos pensam de maneira igual, mesmo que forçadamente, mas todos pensam de maneira igual. Mas o grande problema do cooperativismo é que tanto na Alemanha quanto na Itália, mas na Itália principalmente, vai existir essa lógica, vai existir esse pensamento de que o Estado é superior a qualquer pessoa. Então, todas essas cooperativas, todos esses cooperativismos, esses sindicatos, eles não vão ter, na verdade, voz, porque é o Estado que manda neles. Então é como se não existisse sindicato. O sindicato ele existe mais como fiscalizador do que necessariamente como possibilitador de mudanças. Então é um sindicato fake, porque ele só existe na aparência, porque na prática ele não atua nada. Tanto é que Mussolini dizia que tudo era por Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então não podia ter nada ou ninguém que fosse opositor. Se é opositor, você está morto. Não tem outra possibilidade, não tem outra via ou outro caminho, beleza? Outro ponto é exatamente a criminalização da política. A política ela é vista como algo sujo, algo corrupto, algo que não pode ser exatamente totalmente democrático. Tem que haver alguma intervenção, né, para que ela possa ocorrer. Então isso vai fazer com que exista, na maioria das vezes, somente um partido. No caso da Itália, o partido fascista, o fascismo italiano, fascista italiano, né? E no caso da Alemanha, o partido nazista, exatamente porque eles criminalizam a ideia de política. O opositor, né, as pessoas que pensam diferente, elas são postas como grandes inimigos. As pessoas, você pode estar pensando, mas na União Soviética era muito parecido, né? A criminalização da política. Exatamente. Existia uma criminalização na União Soviética, mas era um tipo de criminalização um pouco diferente, certo? No início, principalmente ali até a Segunda Guerra Mundial, não existia a possibilidade, não existia o pensamento contrário à teoria do comunismo, do socialismo dentro do partido, do partidão, né? Do partido maior, que era o Partido Comunista Russo, Soviético. Isso só vai acontecer mesmo, de fato, um questionamento disso a partir ali dos anos 50, mas principalmente nos anos 60, em que, com as sucessivas crises deixadas e herdadas pelo Stalin, aí sim vai ter um grande problema, porque vai surgir um pensamento um pouco mais liberal, um pouco mais conflitivo do regime comunista. Mas isso não vai ser de imediato. Aqui no caso do fascismo, é imediato. Existiam partidos antes dentro da Alemanha e da Itália. Diferente lá da Rússia. A Rússia era um império, né? Não tinha nem uma participação partidária muito forte. Então o Hitler ele vai de cima para baixo literalmente, certo? E o Mussolini mais ainda, né? Porque ele era o Partido Fascista Italiano, ele era a esperança de um novo corpo para a Itália, certo? E o outro ponto é o conflito distributivo. Isso aqui é muito mais visível na Alemanha. O que é o conflito distributivo? O conflito distributivo é exatamente se cria a ideia de que uma coisa muito banal, ela tem um direcionador, ela tem uma pessoa que se torna um desencadeador dos problemas. Então, vamos supor que a gente tem 10 garrafinhas. Né? A gente tem 10 garrafinhas. Essas garrafinhas, elas custam, sei lá, um preço X. Se a gente tem a possibilidade, se a gente tem 2 garrafinhas para 2 pessoas, ok. Mas quando a gente tem uma garrafinha para 5 pessoas, ocorre um problema. O exemplo maior, eu acho que é do pão, né? Por exemplo, se tiver 10 pães para 10 pessoas, ok, cada um tem o seu direito, cada um tem o seu pão. Quando a gente tem 5 pães para 10 pessoas, a gente começa já a ter um problema, né? Porque
tem 5 pessoas a mais. Por que tem 5 pessoas a mais? Ou porque tem 5 pães a menos? Mas dentro dessa lógica do conflito distributivo, tem 5 pessoas a mais. As 10 pessoas sempre existiram, mas agora tem mais. E o grande problema é quando a gente tem 2 pães para 10 pessoas. Porque aí sim vai se criar a ideia de que há alguém ou há um grupo dentro dessa nação que não deveria estar aqui. Vai se criar a ideia de que tal pensamento ou tal distribuição não está sendo justa e o culpado disso é alguém e assim por diante. Então o conflito distributivo ele está totalmente associado à ideia do racismo, certo? Tem um filme que é muito bom chamado Jojo Rabbit, que é exatamente pega nessa veia, né? Porque o grande problema do garotinho com o que estava acontecendo no momento, o filme ele se passa exatamente nessa fase final, né, da decadência do nazismo na Alemanha. Mas você percebe ali muito claro que há um conflito muito grande de distribuição do que é dado, né? E essa criancinha, né, assim como vários outros dentro do filme, tinha um grande problema ali de conflito distributivo, porque eles não eram totalmente favoráveis. Quando ele descobre a menina judia na casa dele, ele não é totalmente favorável à distribuição que a mãe dele estava acontecendo, o que estava acontecendo na casa dele, e assim por diante. Então isso aqui é muito importante, esses 5 pontos são essenciais. Então, ou seja, você cria um inimigo, alguém, ou uma pessoa, ou algum grupo, ou você cria exatamente uma forma social. E o pior do que isso, se institucionaliza isso como as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg foram exatamente o gatilho ou o que faltava para que ocorresse de fato perseguição judia perante toda a Alemanha. E aí, quando você cria exatamente esse inimigo, né, quando você cria alguém ou você cria um corpo social para apontar como um grande problema desse conflito de distribuição, você na verdade está mascarando qualquer possibilidade de crise, porque na verdade você está colocando a crise nessas pessoas, né? Então isso aqui é muito complicado. O Hitler tinha um problema muito grande com a população judia alemã, mas principalmente com a população judia polonesa, porque boa parte dos intelectuais, a intelectualidade judia era a maior dentro da Alemanha, né? Então que os grandes pensadores filosóficos, cientistas são na verdade judeus. Se for pegar os prêmios Nobel, né, de física, de ciências, a maioria deles, ou grande maioria, vai ser dado a pessoas de origem judaica e que moravam exatamente nessa região ali da Polônia, da Itália, da Alemanha, da República Tcheca. Então por que isso é importante, né? Porque esse ranço do Hitler pela população judia tinha uma justificativa, né? Ele achava, né, na cabeça dele que esses judeus eles estavam usurpando da Alemanha, eles estavam querendo controlar a Alemanha, mas eles não eram alemães, eles não tinham a origem alemã. E nessa época, principalmente, né, o judeu a cultura judaica ela é muito próxima, ou ela é muito centrada na ideia do judeu. Então não existe, né? Hoje em dia é um pouco mais maleável, mas nessa época não existia a possibilidade de trocas sociais, né? Você casava com um judeu, você é judeu, você vai casar com uma outra judia e assim por diante. Então, de certa forma, tinha-se um preconceito, sempre existia um preconceito pelo judeu. Então, o Hitler ele só arranjou uma desculpa esfarrapada para exatamente iniciar ou criar esse inimigo e assim ele poder desmoralizar essas pessoas, que foi exatamente isso que aconteceu. Uma segunda força é exatamente o anti-intelectualismo, que anula qualquer pensamento contrário e coloca assim, né, também uma anulação da necessidade da verdade da imprensa. Então, de certa forma, o fascismo ele opera contra o contraditório. Ele não aceita a contradição tem que estar dentro da palavra do Hitler, do líder. E por isso que o líder ele não é a figura, ele é o catalisador do fascismo. Você pode matar o Hitler, você pode matar o Mussolini, mas o fascismo existe até hoje. O pensamento existe até hoje. Então por isso que eles não são a revolução, eles são
uma força da revolução. E são eles que colocam essa ausência do contraditório. É eles que manipulam exatamente a informação. É eles que exatamente colocam a imprensa como a histérica, como a problemática, como uma pessoa como um grupo que quer apenas se opor ao líder, se opor a quem está ali comandando, né, a reestruturação, o empoderamento da Alemanha e da Itália. Isso é muito visível também no Harry Potter, né? Porque no Harry Potter o inimigo, na verdade, é o indispensável, né? Tô aqui no livro, né? No filme, exatamente o indesejável número 1 é exatamente Harry Potter. O Harry Potter ele é um grande problema porque ele é uma pessoa mestiça, né? Ele não é um bruxo, ele é um mestiço. Ele é filho de mãe trouxa com pai bruxo. E essa perseguição a quem não é bruxo é um grande problema, né? Você não ser essa pureza é visto como uma coisa errada. O Diário do Profeta, né? O Diário do Profeta, ele é exatamente utilizado primeiramente pelo Ministério da Magia para cobertar qualquer outra ação existente, e depois ele é utilizado como um catalisador do próprio regime, ou do próprio pensamento do Voldemort, porque o Profeta Diário vai ser utilizado como um instrumento do Estado, se assim podemos dizer, do Estado bruxo, ok? Então isso aqui pode parecer que eu estou aqui viajando, nossa, o professor está viajando, mas que se você for ler os livros do Harry Potter, existia exatamente o Pasquim, que era uma revista, né, que exatamente ela começou a agir contra o Voldemort. E o que aconteceu exatamente? O pai foi perseguido, né? No caso, sequestraram a filha do pai, do dono do Pasquim. Então, ou seja, isso aqui é exatamente ir contra a veracidade da imprensa. A imprensa é posta como um grande problema, certo? Não é à toa que o Hitler ele vai investir muito em comunicação. O Hitler ele sabia, ele tinha exatamente na cabeça dele, e se ele não convencesse as pessoas do que ele estava propondo era de fato necessário, ele nunca iria para frente, ele nunca teria o poder que ele teve de agir do modo como ele achasse necessário dentro da Alemanha. Então esse aqui é o ponto principal, beleza? Ainda dentro desse aspecto do anti-intelectualismo, se cria a ideia de que alguém está gerando um desequilíbrio quantitativo, gerando assim um conflito baseado na ideia que o outro deve assumir para existir um balanço, que é exatamente a ideia do conflito distributivo. Então por isso que você tem que ter o controle desse anti-intelectualismo, você tem que estar agindo contra esses grupos e assim sucessivamente. Então assim, dentro ainda do anti-intelectualismo, né, do conflito distributivo, você cria nos fatos sociais, né, aqui pegando o pensamento do Durkheim, a ideia de que existem grandes estruturas de sociedade que agem que agem nas pessoas. E o maior fato social existente é exatamente a escola, é a educação. Então é um meio de criar um discurso de nação e de sociedade organizada e pensado para o sistema. Então aqui você se utiliza desse grande fato social, que é a educação, que é a imprensa, a mídia, a arte, a cultura, e você vai exatamente organizando as coisas do jeito que você acha. Do jeito que você acha, vamos dizer assim, pensável. Então, se você for para pensar, tanto o regime fascista como o neofascismo, que é o atual, ele não cliva, ele não corta de fato a cultura, a escola, a ideia de educação. Ele não faz isso de uma hora para outra. É uma coisa que acontece no processo. É uma coisa que vai acontecendo lentamente e quando você menos imaginar, já aconteceu. Então, por isso que ele é tão totalitário. Por isso que existe a ideia do totalitarismo. Porque é uma coisa que, quando você quer tirar, já não tem como tirar. Em que a escola se torna um ambiente de inculcação, né? De inculcar um recalque sobre o que o Estado necessita, excluindo uma versão que não seja do regime. Então a primeira coisa que o Hitler faz é exatamente tirar qualquer possibilidade, qualquer outro pensamento que não seja do engrandecimento da Alemanha como Estado. Então a educação fascista, o pensamento do fascismo, é um pensamento muito direcionado
muito organizado para uma lógica do que é necessário para este grupo. O que é fora deste grupo não é necessário, não precisa existir. Então esse é um ponto principal e que no filme acontece exatamente quando o Voldemort assume, né, o mundo bruxo em inglês, né? E ali ele vai exatamente agir na escola de Hogwarts. E aí os primeiros pontos que ele faz é exatamente tirar qualquer possibilidade, qualquer direcionamento de educação que não pense de acordo com o pensamento dele. Que é exatamente o mundo bruxo, de pureza. Qualquer pessoa que não seja bruxa tem que ser excluída e assim por diante. Beleza? Então o fascismo assim é um movimento de massas, né, que legitima uma violência que não é só do Estado, como também é de pequenas cooperações milicianas que são autorizadas a matar e agredir. Esse aqui é o principal. Não pense que o fascismo é um regime alienante. Pelo contrário, ele tem uma sistematização, uma ideologia própria, né? E ele faz isso exatamente, ele se torna exatamente sustentável, porque ele é um movimento de massa. Quem está desacreditado desse mundo existente, né, principalmente aqui pensando no mundo europeu, vê exatamente nessa perspectiva de um discurso, na verdade, de coaching, se a gente pudesse trazer lá para o passado, uma espécie de que a gente precisa disso. E a gente vai crer nisso até morrer, né? Por isso que o fascismo ele só é destruído com guerra. Porque é exatamente esse pensamento, né? As pessoas, elas acreditam nesses líderes, elas acreditam no que eles falam. Você pode dizer o quanto você quiser, você pode se opor o quanto você quiser a essas pessoas, e você está apenas legitimando, empoderando essas lideranças e assim por diante. Então, na Itália, a gente vai ter os camisas negras, que vão ser uma espécie de milícia do Mussolini, vai perseguir e matar muita gente. Na Alemanha você vai ter uma espécie de milícia, né, que era a guarda, uma guarda, vamos dizer assim, de proteção, né, que era a SS. E você vai ter uma polícia específica para ações políticas, que é a Gestapo. Tanto a Gestapo quanto a SS são a base do regime nazista. Sem essas duas, o controle da população não teria ocorrido de forma eficiente. Então o fascismo, por ser um movimento de massa, ele precisa exatamente estar sempre vigilante enquanto educação, enquanto pensamento, mas principalmente enquanto controle da violência. É uma violência que é legitimada pelo Estado e o Estado precisa dessa violência. Por isso que todo regime fascista, ele é violento, porque ele precisa ser violento. Ele precisa agir pela força para que haja exatamente o controle existente e ele consiga se legitimar durante muito tempo, ok? Então assim se criminaliza a política, que passa a ser uma força abjeta da sociedade, um câncer, né, que não funciona e que precisa ser repensada e limpada, criando assim pessoas dignas. Então, ou seja, eu sempre falo, né, falo sempre antes e hoje, sempre vou falar na minha vida, que a corrupção é seletiva, né? Ninguém é contra a corrupção. A gente é contra aspectos que a gente acha no caso, imorais, seja na política ou dentro do nosso espaço de ação. Todo mundo é corrupto, assim como todo mundo tem aspectos, traços de autoritarismo. Então a corrupção ela é seletiva. A gente criminaliza dentro da política o que a gente acha que é correto. Eu posso criminalizar um tipo de ação X na política e achar que isso não deva mais existir. Enquanto uma outra pessoa possa achar que exista uma B ação na política e que deva existir, enquanto que a minha é errada. Então o nazismo ele opera dessa lógica, ele opera dentro da ideia de que a política existente ela não é a mais correta, ela tem que ser limpada e acabar com tudo isso que está aí e se criar uma nova perspectiva, se criar um novo corpo político, e esse corpo político tem que ser de pessoas dignas, tem que ser dessas lideranças, tem que ser exatamente puro, né? Tem que ser alemão, tem que ser italiano,
e assim por diante. Não é à toa que na Itália, o grande braço do fascismo é exatamente a Igreja Católica, o Vaticano. Primeiro que o Vaticano, ele consegue o Vaticano, né, o que é o Estado hoje do Vaticano, com Mussolini no Tratado de Latrão, mas a Igreja Católica, ela foi grande impulsionadora do fascismo italiano. Ela legitimou muitas das ações do Mussolini e ela sabia de muitas dessas ações. O nazismo, ele era um regime mais assim religioso, mas a religião não era tão importante no nazismo. Então, só pra gente ter em mente que essa criminalização da política passa também principalmente por questões morais, por questões do que eu acho certo ou errado dentro de sociedade. Então, assim, a gente tem os 3 principais regimes fascistas do mundo. O primeiro deles talvez seja o franquismo, né, que é que eu falo, né, Espanha franquista, né, do Franco, que vai ser, na verdade, estopim da Segunda Guerra Mundial. E em 1936 instaurou exatamente um governo, que é um governo super cruel. A gente fala às vezes muito do nazismo da Itália, mas a Espanha franquista foi uma Espanha horrorosa, uma Espanha nojenta, se assim podemos dizer. A Espanha foi não berço, mas ela foi o palco principalmente do surrealismo. E muitos desses pintores surrealistas foram perseguidos pelo Estado franquista, tiveram que fugir da Espanha para ir para outros lugares, exatamente porque o Franco ele queria uma Espanha pura, uma Espanha correta. Então vão ter vários conflitos na Espanha, exatamente porque a Espanha até hoje é um estado, é um país multiétnico de certa forma proeminente, né? Você tem um galego, você tem o Barcelona, né? Você tem o catalão dentro da região de Barcelona, né? Então você tem várias outras etnias, você tem o País Basco e assim por diante, que tem um próprio modo de pensar a Espanha, né? Então o Franco ele age dentro de um regime totalmente fascista, embora nem o Franco nem o Salazar, que a gente viu lá no início da aula, eles participem de fato da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ver na aula que vem. A Itália fascista do Mussolini, ela vai ser implementada de fato em 1922, quando vai ocorrer lá a marcha sobre Roma. O Mussolini ele vai ter a legitimidade, principalmente da burguesia italiana, porque tinha medo do socialismo. Então, o medo do comunismo é que faz acender o fascismo como um partido de fato. O partido fascista ele vai primeiro fazer um ajeitamento exatamente cooperativo do cooperativismo dentro da Itália. A Itália vai avançar economicamente, mas a crise de 29 dá um fim nisso tudo. Porque tem isso também. O regime fascista, ele acelera a economia, mas vem a primeira crise, ele entra em um caos econômico total. Porque ele precisa exatamente da intervenção total dentro da política existente, né? Essa ideia por isso que eu acho que hoje o fascismo não é exatamente um fascismo, né? Um neofascismo. Ou ele é fascistoide. Ele tem traços de personalidade do fascismo, mas ele não quer ser fascismo na economia porque ele sabe que vai entrar no caos. A Itália, quando vem a crise de 29, a Itália, a partir da década de 30, vai entrar numa crise econômica que não tem fim. E aí o Mussolini vai justificar o crescimento da Itália pela expansão, pela invasão de territórios. Ele vai tentar invadir a Etiópia, mas ele não consegue. Então, ou seja, a grande gênese do fascismo italiano é exatamente a guerra, o culto à guerra e o culto exatamente à ação e expansionismo. Não é à toa que o Mussolini era chamado de Duce, exatamente porque ele era um grande líder militar. Então ele fez exatamente da Itália um país expansionista, assim como os seus ancestrais, né, os romanos, né? Inclusive os símbolos, né, do fascismo italiano eram símbolos herdados, porque ele pegou do Império Romano. A Alemanha nazista, ela vai acontecer alguns traços, né? O traço do que é o nazismo surge em 1922, quando o Hitler vai ser preso, quando ele vai tentar criar né? Ele vai tentar fazer um motim dentro da Alemanha para impor o pensamento dele. Ele vai ser preso, né? E aí ele vai escrever o livro dele, Mein Kampf.
E ali ele vai criar toda a teoria nazista. Só que somente em 1932 que o partido nazista ganha força. Em 1933 ele assume a segunda grande liderança da Alemanha. E em 1934 ele assume de fato a Alemanha. O nazismo, ele tem todos esses traços que a gente viu do fascismo, só que ele tem um a mais, que é exatamente o racismo, a superioridade da raça ariana. Ele tem um culto ao corpo muito forte, um culto às artes clássicas e à nação. É muito importante de ter em mente, porque o regime nazista ele não só perseguiu judeus, ele perseguiu negros, homossexuais, ciganos, principalmente ciganos, e também pessoas degeneradas, ou pessoas que tinham qualquer problema, qualquer doença mental, ou qualquer doença no corpo. Então, se você tinha faltando uma perna, um braço, você era descartado no estado, dependendo da situação, os pais até matavam, exatamente por causa desse culto à beleza. Existiam exatamente até, não é competições, não é competição, né? É concurso, para eleger o bebê mais ariano, o bebê mais puro da Alemanha. Então era uma coisa muito exagerada, de certa forma. E exatamente a criação de inimigo em comum, que era o povo judeu. Essa sistematização, seja na imprensa, na comunicação, nas propagandas, nos filmes, boa parte do que a gente conhece de propaganda e de filme, até hoje, né, é herdado exatamente do cinema alemão, desse cinema nazista, que teve na figura do Goebbels um símbolo principal de tudo isso, mas principalmente no filme, né, das Olimpíadas de Berlim, que vai ser o grande marco cinematográfico, um dos grandes marcos cinematográficos do nazismo. Então, ou seja, o fascismo ele é um conceito muito complexo de ser entendido. Ele tem semelhanças com vários outros regimes ao longo da história, porque ele vai pegando esses elementos e vai construindo o seu próprio termo, o seu próprio pensamento. Só que aqui, como vocês perceberam, a gente tratou mais no conceito histórico do fascismo. No podcast de quinta, a gente vai tratar de aspectos que são contemporâneos. Então, como que o fascismo ele ressurge no século XXI? Né? E por que ele ressurge no século XXI como pensamento? Então, a gente vai discutir isso no nosso podcast. A gente vai desmitificar alguns mitos, certo? E eu fico com uma frase que eu gosto muito, uma frase minha mesmo, que a gente tem que ser o céu de Harry Potter, né? Em busca sempre da igualdade, pela diferença, e nunca ter medo do nome, pois o medo do nome só faz aumentar o medo da coisa. Se o nazismo acabou, né, o Hitler morreu, o Mussolini morreu, é porque as pessoas em algum momento tiveram consciência de que somente pela diferença e dessa igualdade pela diferença é que tanto a Alemanha quanto a Itália se pudessem ser reconstruídas, e foi o que aconteceu ao longo da história. Foi exatamente quando perderam o medo desse nome, dessa força, descobriram o que eram essas pessoas, é que as coisas mudaram. É isso, o filme Jojo Rabbit fala disso exatamente. Então fica a indicação, assistam Jojo Rabbit. É isso, gente, até mais. A aula que vem a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial. E é isso, até mais e tchau.